29 de janeiro, tema de hoje, um alerta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. A Bíblia é clara ao instruir que devemos nos afastar da aparência do mal. Sabemos que muitas coisas não configuram pecado, porém nem tudo convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Não é sábio flertar com as tentações. Como filhas de Deus, devemos compreender a influência que carregamos e quem representamos nessa terra. Você, mulher de Deus e seguidora de Cristo, exerce algum nível de influência nas pessoas ao seu redor, seja por meio das redes sociais, no trabalho, na igreja ou até em sua casa, como exemplo para seus filhos. Partindo desse princípio, como você tem se portado? As roupas que veste, as músicas que ouve, os comentários que profere, as fotos e vídeos que compartilha na internet refletem o caráter de Jesus? Mais do que não pecar, você tem se afastado de toda aparência do mal? Paulo nos orienta. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Como cristãs maduras, não devemos ser motivos de escândalo, minha querida. Que suas atitudes sejam regadas de amor e zelo pelo próximo. Talvez seja tempo de abrir mão de certos comportamentos para proteger não apenas a sua espiritualidade, mas a daqueles que caminham ao seu lado. Em vez de fazê-los tropeçar, ajude-os a se manterem em pé. Mateus capítulo 27, dos versículos 27 ao 66. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E sentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto
terremoto e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue, e José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesado é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá de seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Deus abençoe e amanhã estaremos aqui fazendo o nosso devocional juntas.